Boa noite. Que bom que ninguém fugiu, não muita gente fugiu. Bom, então, ontem a gente falou sobre a vida dele, sobre o Dublinenses e sobre o retrato, né, e principalmente sobre uma espécie de funcionamento do... Só uma coisinha, você se afasta um pouco do microfone e tenta ficar... Ah, desculpa, ok. Assim, tá bom? Bom, a gente ficou falando que o Ulisses cria artifícios literários para fazer coisas que outros livros fazem de forma diferente, né? Que outros livros vão dizer como certas coisas acontecem ou explicitar certas coisas da ação, e que ele vai criar mecanismos experimentais, né, de experimentando com a linguagem, de chegar nesse efeito literário que ele quer causar por um caminho meio torto, né? Então a gente falou muito disso, mas claro que fica muito abstrato e muito solto, assim. Daí você vai pegar o livro, começa aqueles dois sujeitos brigando na torre. Então acho que a ideia hoje era pegar esses 6 episódios e meio brevemente passar por eles. É muita coisa, são 6 episódios fundamentais, muita coisa acontece nesse começo do livro, né? É uma espécie de base de tudo que vai acontecer no livro, né? Praticamente todos os temas, todas as obsessões, todas as minúcias, tudo que o livro vai expandir até o final, começa, de alguma forma, a ser plantado nesses 6 capítulos, né? Então, a gente falou ontem que eu fiquei tentando procurar várias maneiras de descrever como seria a trama, né? Que, a rigor, é um dia que um sujeito sai e não quer voltar de cá para casa. E a gente foi brincando com isso, né? Então, hoje a ideia, assim, para esse curso, a ideia é centrar mesmo na questão principal do livro, né? No acontecimento principal do livro, que é o encontro entre o Stephen Dedalus e o Sr. Bloom, o Leopold Bloom. A gente fala que teve... Enfim, o livro tem dezenas de mini-arcos e histórias conectadas e coisas que vão... Enfim, que tem uma certa independência dessa trama principal. Não dá muito para a gente parar em tudo. Eu acho que principalmente porque a maioria das pessoas não leu, e a graça um pouco do curso, a ideia, é tentar, sei lá, elucidar um pouco a trama, sabe? Pra você não chegar no capítulo 3 não entender absolutamente nada e meio desanimar, assim, entender o que acontece de concreto, o que as pessoas estão fazendo, se movimentando, para onde elas estão indo, por que elas estão fazendo isso, para, numa leitura, mesmo diante da dificuldade que o método dele vai impor, pelo menos saber que, enfim, tem uma cena, tem uma trama, tem coisas que vão acontecer, coisas que eles querem fazer, coisa e tal. Então a ideia é ir um pouco brevemente por isso, porque, de novo, é muita coisa, e chegar até o 6º episódio, que é o Hades, que é até um dos mais bonitos do livro, e vale a pena ser lido com muita calma, porque ele é bem simples assim na estrutura. Ele pesa menos na experimentação, mas ele abre, como eu disse, todos os temas do livro. Ele vai deixar tudo muito claro assim desde o início. E então, como eu disse, a história, o Ulisses, é basicamente um livro que vai contar o encontro dessas duas pessoas, né? O Stephen Dedalus, um jovem artista frustrado, em busca de uma identidade, em busca de alguma coisa ali. E o Sr. Bloom, um homem de meia-idade, não se pode dizer exatamente frustrado, mas, enfim, em busca também de alguma coisa. E o que eles estão buscando no livro são eles mesmos. O Bloom precisa encontrar o Stephen, e o Stephen precisa encontrar o Bloom. Isso vai acontecer na narrativa, né? A gente falou ontem que o narrador do Ulisses, o método do livro é o narrador se adaptar a situações e vontades e espíritos, tanto dos personagens quanto da passagem do tempo e tal. Então, eles vão se encontrar fisicamente no livro, eles vão ter um encontro de falar, de se encontrar mesmo, mais para o fim do livro, mas ao longo do livro eles vão se encontrar dezenas de vezes. Não só fisicamente, o primeiro encontro físico, para quem já leu o 6º episódio, é no 6º episódio,
o Sr. Bloom vê o Dédalus passando e está com o pai do Dédalus e faz um comentário. Esse é o primeiro encontro concreto dele, mas simbolicamente eles estão tentando o livro inteiro se aproximar. Eles estão coisas que estão acontecendo com um estão acontecendo com o outro, preocupações que um está tendo estão sendo refletidas no outro. E isso começa a acontecer imediatamente. Assim, a gente vai ver que eles já começam tendo o mesmo sonho, né? O Dédalus já sonhou com o próprio Sr. Bloom. E isso é um dado, uma coisa que ocorre, ele sonha, vê, tal, mas de outras maneiras eles vão estar pensando as mesmas coisas, eles vão estar elaborando sobre os mesmos temas, sempre com aquela diferença fundamental, né? Que agora vai ficar patente. O Dédalus, ele pega uma espécie do que ele vê no mundo, ele abstrai, ele fica abstraindo com conceitos filosóficos, teológicos, estéticos, ele fica montando aquilo com uma espécie de rigor acadêmico e depois ele liga para ele. O Dédalus está interessado no Dédalus. Ele é um artista com uma alma perturbada, e isso é uma chave do livro, né? A gente, às vezes, ele intimida porque ele tem um discurso muito elevado, ele é muito mais lido que todos nós, ele leu filosofia, ele leu estética, ele entende religião, mas a gente nunca pode perder de vista que ele é um adolescente arrogante e meio chato. Ele é meio... ele é um fuinha, não é um fuinha exatamente, mas ele é meio pentelho, assim, e o livro fica meio pentelho na mão dele, assim, o livro fica meio arisco, e meio arrogante, e meio sabichão, assim. E, então, às vezes, tem uma dificuldade que o discurso do Dédalus coloca para a gente, que parece ser elevada, e, na verdade, é um moleque meio querendo se mostrar, tanto para ele quanto para os outros, né? O capítulo 3, que é onde todo mundo meio desiste do livro na primeira tentativa, parece uma coisa muito absurda, mas, na verdade, ele está tentando imitar o pensamento, ele está tentando não pensar sobre Aristóteles, ele está tentando pensar como Aristóteles. Ele não vai te dizer isso, agora eu vou pensar como Aristóteles, ele vai fazer isso. E, então vai ficar complicado e vai ficar difícil, mas tem, no pano de fundo, uma ironia sobre isso. O Joyce, quando escreveu o livro, e olhando para ele, jovem, sabe que ele não era o Joyce ainda. Ele precisa, como a gente viu, encontrar o Sr. Bloom, né? O Ulisses, no limite, isso não é uma coisa que está carimbada, mas, no limite, o Ulisses é a história de como o Stephen Dedalus vai escrever o Ulisses, né? Como o Stephen Dedalus vai escrever Dublinenses e Retrato do Artista quando jovem, e, no fim, o Ulisses. E isso nunca é dito, isso nunca vai ser dito, mas essa é o cerne da questão. Ele precisa do Sr. Bloom, porque ali, naquela junção dos dois, é que ele vai ter a epifania, que é uma coisa central do Joyce, para poder se tornar o artista que ele não conseguiu se tornar depois do Retrato do Artista, quando ele fala que vai forjar na forja da alma, consciência incriada da raça. Ele falhou nisso, ele não é um artista medíocre, ele é um artista, mas ele não consegue ainda sistematizar isso. E o livro é isso, né? O 17, tem até vários livros sobre isso. O que seria o 17 de junho? Né? O que acontece depois do livro? E uma das coisas que pode acontecer depois do livro é ele começar a escrever o livro. A gente falou na parte da biografia que o personagem, o Bloom, é um pouco inspirado num conhecido do pai dele, né, que teria ajudado o Joyce, caído bêbado numa sarjeta e dado uma mão para ele. Então, é um episódio da vida dele com alguma força, algum significado, que ele vai criar literariamente. Bom, o primeiro capítulo vai abrir famosamente, né, com uma missa negra, né, uma paródia de uma missa. São lá pelas 8 da manhã, e esse estudante de medicina, o Buck Mulligan, vai chegar com como é que chama isso? Uma tigela, né, com espuma de barbear, um espelho e uma navalha cruzadas. E vai falar, eu subo ao altar de Deus. Né? Então ele vai começar a abençoar as coisas, ele abençoa o mar. Quando o Dédalus chega, ele faz uma coisa meio de exorcismo, umas caras feias, e joga água benta no Dédalus. E essa missa negra, né, ela é o primeiro mote do livro que vai percorrer o livro inteiro. Quando a gente chegar no enterro, no episódio 6,
e tem uma missa de uma pessoa que efetivamente morreu, as preocupações do Bloom, que vai estar assistindo a missa durante a missa, também não são, como se diz, sérias, né? Ele não está levando aquela missa a sério. Ele não tem nenhuma solenidade na maneira com que ele vê a missa. E essa missa vai se repetir ao longo do livro inteiro, em vários momentos de farsa, enfim, até uma missa imaginada num capítulo que é um delírio, que é mais para o fim, é o capítulo, provavelmente o capítulo mais difícil de passar do livro, né? Que ele tem quase o tamanho do livro, tem 300 páginas de alucinação e tal, mas a gente chega lá. E, como a gente falou ontem, o Dédalus está morando nessa torre, né, que chama Martello Tower. O lugar existe, é um museu legal. Quem for para a Irlanda vale muito a pena. Tem o quarto dele, tem o lugar onde tem a bala do tiro que o Haynes dá nele nessa hora. Está tudo lá, igualzinho. E ele mora meio de favor com esse cara. E eles estão tomando café da manhã. O Joyce, né, o Dédalus, o Buck Mulligan e um inglês chamado Haynes, que está ficando lá de favor e que está na Inglaterra, na Irlanda, supostamente para colher relatos folclóricos, para escrever um livro sobre o folclore irlandês. E tem uma condescendência nisso, né? Porque é uma espécie, esse tipo de relato é comum quando, sei lá, a Escandinávia começa a ser europeizada, e ia lá um sujeito e escrevia uma coisa sobre as tradições escandinavas, antes da Escandinávia ficar mais civilizada entre todas as aspas do mundo. Então o Haynes está fazendo isso já de forma condescendente, né, com os irlandeses. Ele é o colonizador. E esse é outro tema do livro que vai aparecer o tempo inteiro, a relação de servidão, de colonizado que eles têm com a Inglaterra, né? O Dédalus vai dizer mais para frente que ele é um servo de 3 mestres, né, da Igreja Católica, da Irlanda, e me deu um branco total, mas enfim, a gente, quando voltar, está nas anotações. E então ele vai misturar essa missa com essa questão do colonialismo e com Hamlet, né? Eles vão começar quase que imediatamente a discutir Shakespeare também. Isso tudo que é aquilo que eu falei. O Joyce trabalha com temas, com símbolos. Então, nada é à toa, é um livro muito, muito, muito deliberado, né? Quando ele invoca uma imagem, quando ele coloca um negócio, é porque aquilo lá tem que estar ali, porque vai voltar depois e vai ter simetrias. Então, esse começo é um momento de espalhar esses temas. Do ponto de vista da trama, pouco acontece. Eles sobem, eles têm uma discussão sobre a mãe do Dédalus, que é o que vai perdurar agora pelos próximos 3 capítulos. Eles descem, vem uma senhora trazer leite, né, vender leite, que ela passa lá todos os dias para vender leite. Eles tomam café da manhã e eles vão nadar. E eles têm uma conversa à beira do mar ali, enquanto eles estão nadando. É isso, de ação, de trama concreta, o que acontece é isso. O que vai acontecer de realmente importante nesse capítulo é a conversa sobre a mãe, que eles vão ter, e como isso vai se infiltrar nos pensamentos do Dédalus nesse momento, e essa conversa, essa briga, essa discussão sobre a mãe dele vai durar literalmente até o Dédalus sair de cena, né? Então, é um capítulo engraçado, o Buck Mulligan é engraçado, ele tem aquelas frases boas, saia daí, seu jesuíta medonho, que em inglês é fearful Jesuit, ele fica chamando o Dédalus o tempo inteiro de jesuíta medonho, não sei o quê. Tem uma hora que ele fala para o Dédalus Chuck Loyola, né, que é jogar o Inácio Loyola de Brandão, que é o Inácio Loyola, que é o padroeiro dos jesuítas, não o escritor, enfim, eles ficam fazendo. Ele é muito engraçado, tem frases maravilhosas. Uma dessas frases, um desses achados do Joyce, é uma coisa que ofendeu profundamente o Stephen. Então, eles estão lá muito sorumbáticos. Na noite anterior, o Haynes teve um pesadelo e, de madrugada, pegou uma arma. Ele sonha com uma pantera negra, ele pega uma arma e dá um tiro, e acerta umas panelas em cima de onde o Dédalus está dormindo. E aí o Dédalus está muito irritado e começa, de manhã, a bolar a fuga dele dessa torre, né? Ele não quer mais morar lá, ele não tem para onde ir. E a gente vai descobrir ao longo do dia que ele não tem a menor condição de morar com os pais dele. O pai dele está
matando os filhos meio de fome, assim, ele encontra, tem uma cena tristíssima, que é o Dédalus encontrando uma irmã que é a pessoa da família com quem ele tem mais proximidade, e é horrível, a menina está toda miserável e esfarrapada, e ele está com o dinheiro, mas ele está gastando o dinheiro dele para beber, ele não pode voltar para casa, ele não tem para onde ir. E o primeiro movimento que vai jogar ele para fora da casa é esse tiro, é esse colonizador, é esse sujeito que está lá, de quem o Buck Mulligan quer que o Stephen Dedalus arranque uma grana. Ele quer beber, ele fica falando que o Dédalus é um gênio, que o Dédalus é um cara muito inteligente, que ele tem uma teoria sobre o Hamlet que ele prova por álgebra, que o Hamlet é ele mesmo. Quando ele diz que o Hamlet é ele mesmo, o Haynes vai entender que o Hamlet é o Dédalus, não por acaso. E enquanto o que ele está dizendo é que o Hamlet é o Shakespeare, que é uma teoria que vai ser explicitada maravilhosamente no capítulo que eles estão na Biblioteca Nacional, que é mais para frente. E eles sobem, eles estão lá, o Quint, né, que é o apelido do Dédalus, está muito mal-humorado, e o Mulligan fala para ele, give up the moody brooding, né, que é uma coisa que só o Joyce fazia. Moody é de mau humor, né, de moods, e brooding é ficar caraminholando. Então, larga da caraminhola mal-humorada. Enfim, ele é cheio dessas frasezinhas musicais que são claras e bem acolhedoras, né? Ele vai abrindo o caminho para você perceber o funcionamento do livro sem chegar mais para frente e não conseguir se guiar. Esse capítulo é cheio disso. Por exemplo, tem uma hora que eles estão conversando e o Buck Mulligan está falando que quer helenizar, que o papel dele seria helenizar a Irlanda, né? Tornar a Irlanda mais grega, que é obviamente uma piada, porque é o que o Joyce está fazendo com o livro Numa Via de Mão Dupla. Ele está jogando um mito grego dentro da Irlanda ao usar a Odisseia para contar a história desse cara. Então ele está fazendo meio uma piada com o próprio tema do livro, mas ele tem pretensões intelectuais. E aí o Dédalus uma hora anda um pouco e fala, e eu soltei meu braço. Se você parar para pensar, em nenhum momento ele diz que o Mulligan pegou ele pelo braço. Aquela pegada de braço, sabe, de falar uma coisa grandiosa, então você pega a pessoa e vai meio sonhando e falando de forma grandiloquente. Aí, se você volta uma página, você vê que tem uma frase, que é um monólogo de consciência, em que ele fala, o braço de Cranley, ponto, meu braço. Isso ele está querendo dizer que ele está lembrando uma história do Cranley. Quem leu o Retrato do Artista quando jovem, o Cranley é um amigo dele, é uma história que tem a ver com o braço, é longa, não dá para contar, mas ele está lembrando dessa história e ele fala, my arm. Nesse my arm, significa que é a hora que o Buck Mulligan enlaçou ele para começar esse discurso sobre a helenização da Irlanda. Você não é obrigado a entender isso. Ele te fala isso, ele te deixa isso solto. O que eu estava tentando deixar ontem assim, como método quase de leitura é que, por exemplo, quando ele dá a resposta depois, né, quando ele te dá a resposta, aliás, antes da pergunta, ele fala, soltou o braço. Invariavelmente, se você voltar, você vai descobrir que em algum momento ele enlaçou o braço de uma forma não tão óbvia. Ele não diz assim, enlaçou o meu braço. Esse tipo de ida e vinda, que ele faz bem, de forma bem diluída no começo, é uma maneira de preparar o leitor para ler o livro, né? Aquilo que a gente ficou falando ontem, que o livro ele meio que ensina você a ler Ulisses, né? Ele vai te dando os caminhos para ter esse tipo de suspense, e esse suspense da pergunta antes da resposta vai acontecer durante o livro inteiro, né? Começa agora e vai ao infinito. Então, eles vão estar lá de mau humor no topo dessa torre, e o Dédalus vai falar, olha, eu quero que esse cara vá embora, senão eu vou embora, tal. Aí ele fala, não, mas falei, o que está acontecendo de verdade? E ele fala, você se lembra, o que você falou para mim no primeiro dia que eu fui na tua casa depois que a minha mãe morreu. Lembrando que o Dédalus, assim como o Joyce, voltou de Paris para ver a mãe moribunda e se recusou a ajoelhar diante dela para rezar, né? Um pedido da mãe dele no leito de morte, e ele se recusa a atender. Na vida real, ele e o irmão se recusaram a atender o pedido. Ele fala, então você lembra o que você falou para mim? Ele falou, não lembro. Ele falou, eu estava aqui, a gente estava tomando chá, e tua mãe, tua tia e uma outra pessoa desceram e falaram, quem está aí com você? E ele fala, é só o Stephen, cuja mãe está bestialmente morta, né? Whose mother is beastly dead.
que é maravilhoso, né? Uma coisa que também em português é desgraçadamente morta, tem um monte de significado físico, né, de corpo, ele é médico, ele está falando do ponto de vista do animal mesmo, a mãe dele está bestialmente morta, mas desgraçadamente porque ele não deu... Enfim, e o Dédalus obviamente está ofendido com isso. E o Mulligan vai falar, olha, eu sou médico, sua mãe morreu, um monte de gente morre todo dia, e não chega a pedir desculpa, mas fala, olha, eu não quis ofender a memória da tua mãe. E ele fala, eu não estou preocupado com a memória da minha mãe, a ofensa é comigo. E aí, essa é a briga, e essa é a semente do dia inteiro, é a morte da mãe que vai voltar. Imediatamente depois dessa cena, ele vai ter meio um sonho acordado, ou vai lembrar de um sonho, não fica muito claro, com a mãe morta. E ela tem um hálito de cinzas úmidas, né, que é uma coisa... Enfim, quem já foi em enterro úmido sabe o que eu estou falando, essa coisa aquele cheiro de morte mesmo. E esse cheiro vai voltar, e ele vai começar a repetir esse sonho ao longo do livro inteiro. Ele vê a mãe com uma coisa meio de cera, ela aparece num véu, é quase uma cena de terror, assim, e aquilo vai pegá-lo, né? E, de novo, é um capítulo todo cheio de alusões ao Hamlet. Então, o Mulligan está em cima da torre, o Dédalus sai de um buraco, né? A escada dá para um buraco e ele sai. A voz do fantasma do pai do Hamlet sai do chão. Então, em alguns momentos, o Dédalus é o pai, o outro é o Hamlet. Mas, principalmente, ele vai começar a ver o Mulligan como um usurpador, né? O usurpador do trono da Dinamarca, que é o rei Cláudio. E a última palavra que ele vai falar nesse capítulo, conforme ele se afasta da torre, já decidido a não voltar mais. Ele vai falar usurpador e vai se mandar. E não vai mais voltar para essa torre, e apesar de combinar um almoço com o Buck Mulligan lá pelo meio-dia e meio. Uma coisa também de funcionamento do livro que acontece e que mostra como funciona o narrador. Tem uma questão toda da chave da torre. Quem está pagando o aluguel é claramente o Buck Mulligan, o Dédalus é um duro, então, e uma hora o Dédalus fica com a chave da torre. E aí tem um diálogo, uma cena, que é o Buck Mulligan pedindo a chave de volta. E o Dédalus se recusa a dar a chave. E eles têm uma pequena altercação. Mais para frente, o Mulligan vai pedir a chave. E o Dédalus vai devolver. O que significa que, se você prestar atenção, isso é muito fácil de acontecer, principalmente no começo. Porque a cena que você acha que aconteceu, na verdade, foi uma recriação do Dédalus, né? O Dédalus fica o tempo inteiro imaginando coisas, e ele não imagina só coisas com ele. Ele imagina um pensamento, né? Eu quero a chave de volta. Quem quer a chave de volta é o Mulligan. Então, ele está parado uma hora, tomando café, vendo aquilo, e está olhando para o Mulligan e pensando, com a voz do Mulligan, eu quero a chave de volta. E o Dédalus vai falar, eu não vou devolver. Então, o Joyce te dá de entrada que muito do que vai ser dito no pensamento dessas pessoas não está se materializando. Isso fica muito claro no terceiro capítulo, no Proteus, que tem uma cena que, invariavelmente, todo mundo se confunde, que ele está andando pela praia e ele está perto da casa de uma tia. E ele visita a tia, ele conversa com a tia, todo mundo fala, as pessoas têm um diálogo, ele critica, ele fica com raiva da família. Tudo isso acontece sem jamais acontecer. Ele só imagina isso passando por perto da casa da tia, e você só sabe que isso não é uma cena porque o narrador vai dizer. Ele vai pensar, aliás, passei a entrada, né? Passei a rua que eu precisava tomar caso eu quisesse ir para a casa da minha tia. Então, o livro tem muito disso, assim, muito do que parece fantasmagórico para o leitor, uma cena que não se conecta. Isso pode ser simplesmente um devaneio de alguém, a imaginação das pessoas no livro, ela fica tentando reproduzir a nossa imaginação, né? Com esses cacos, com conversas ouvidas meio de canto de orelha e coisa e tal. E esse vai ser uma espécie de operação muito, muito repetida ao longo do livro. Bom, há um corte seco, temporal, e você começa de novo, né, no meio da ação, no meio de uma aula de história. O Dédalus menciona para o Buck Mulligan que hoje ele vai receber e que ele é professor. Você não fica sabendo direito, não dá para entender, mas é isso. Ele é professor de história num internato
e você entra direto numa cena em que ele está contando a lenda de Pirro, que é uma história super violenta e coisa e tal, e os alunos estão lá meio numa pré-algazarra, porque logo eles vão sair para o recreio, e eles vão jogar, acho que é hockey, enfim, é um jogo. Então eles estão agitados antes disso, falta pouco tempo para acabar a aula, por isso que eles estão todos falando, meio que cortando o Dédalus. O próprio Dédalus não está muito interessado na aula. Ele pede para um moleque, pergunta uma coisa para um moleque, e ele percebe que o moleque não está respondendo, está lendo no caderno, e que quando chega no fim da página, o moleque meio que dá uma parada, assim, e aí ele disfarça e vira a página e continua lendo a resposta e meio que improvisa o que ele está falando, né? Ele vai falar do Pirro e ele fala, o Pirro é como um pier. E aí o Dédalus responde, maravilhoso, né? Um pier é uma ponte desapontada, né? Uma ponte que não se concluiu como ponte. Então, está todo mundo meio aéreo ali. O Dédalus, porque ele está pensando na mãe, ele está pensando em morte, e ele está pensando enfim, na conversa e na mudança da casa, e as crianças, porque elas querem fazer outra coisa. Termina a aula, eles vão para o recreio. O Sr. Deasy, que é o diretor da escola, diz que o Dédalus precisa rechecar o dever de um menino que estava em dívida ali, tal. Enfim, coisa de escola, tem que ver a lição que o moleque tinha feito errado. E aí ele vai olhar para esse moleque e vai ter um momento muito terno, assim, de empatia com esse menino. Ele vai começar a imaginar a mãe do menino, ele vai começar a imaginar que ele podia cuidar daquele menino, o que ele podia ser aquele menino. Enfim, aquele menino, como a gente vem falando, né, os temas do livro eles entram de forma muito deliberada, né? Se algo parece dizer algo, ele está dizendo. Eu sei que é uma coisa estúpida de se dizer, mas digo, se ele está falando, se ele está olhando para o menino e falando sobre a mãe do menino, ele obviamente sempre vai estar falando da mãe dele. Isso para indicar que ele continua com essa preocupação e continua com a conversa sobre a mãe na cabeça, né? E sobre o usurpador. E óbvio que, se ele é o Hamlet, né? O Hamlet, quem morre é o pai. Então, você já está tirando uma tangente, porque quem morreu foi a mãe dele. Quem é o usurpador, se você for pensar um pouco, tentar encaixar o Hamlet, talvez seja o Simon, né? O pai do Stephen, porque dilapidou a fortuna, eles não tinham dinheiro para médico e causou a morte da mãe. Então, nenhuma dessas analogias ela é muito cristalina, assim, ela é meio fluida, meio proteica, né? Até porque a gente está se aproximando do capítulo Proteus, que é um capítulo onde tudo vai ficar mudando e tomando outras formas, e, de novo, se relacionando com o que o Bloom está pensando naquele dia. Ele termina de ensinar esse menino, e vai receber da mão do Sr. Deasy. O Sr. Deasy é uma espécie de caricatura de um irlandês meio bronco, mas ele é Tory, né? Ele é protestante, ele é contra a Revolução Católica, enfim. Ele é um irlandês, o retrato de um irlandês conservador e antissemita, e misógino, né? Ele não gosta de mulheres, ele faz uma longa prelação contra as mulheres e termina esse episódio contando uma piada antissemita. Mas o que acontece ali é uma discussão em que o Sr. Deasy, professoralmente, querendo impressionar o menino, ele supõe que o Dédalus, que não tem nenhuma ideia do que, enfim, que não está pensando sobre isso e nem tem posição sobre isso, mas ele supõe que o Dédalus é católico e contra os protestantes na Irlanda, e dá um discurso para atacar o Dédalus, que não está nem aí para o que o cara está falando, e falando do peso da história da Irlanda, da história da Irlanda, da história da Irlanda, o que é importante porque o peso da história, né, a história do país, a história da Irlanda também começa a se embrenhar como um dos temas, né? E aí surge uma das frases mais bonitas do livro, mais famosas, né, que ele fala, mas a história é um pesadelo do qual eu estou tentando despertar, né, como se eles estivessem condenados à servitude, enfim. E o Sr. Deasy, então, vai pagar ele e quer que ele publique ajude o Deasy a publicar em algum jornal uma matéria sobre a cura da febre aftosa. O Sr. Deasy acha que é muito importante curar a febre aftosa e manda uma carta que ele vai pedir que o Dédalus
que ele supõe seja um intelectual, ele tem uma semi-admiração, fala, você entrega para os seus amigos de jornal e os seus amigos vão publicar. A febre aftosa ainda não tem cura, né? Ele tem, até hoje, mas ele acha que tem ali uma coisa da cura da febre aftosa. O Dédalus vai ler essa carta meio como se diz, lateralmente, e vai topar o projeto e quer pegar o dinheiro e sair o quanto antes. E o Deasy vai fazer, então, essa piada antissemita que ele fala, por que a Irlanda é o único país que nunca perseguiu os judeus? Porque ela nunca deixou eles entrarem. E que assim, era uma piada corrente, todo mundo conhecia. E o Dédalus meio finge que não conhece a piada só para apaziguar. E aí estamos lá pelas 10h30 da manhã, talvez 11 horas. O que é importante perceber aí? Você, como leitor, nesse momento, se você está envolvido com o livro, você está achando que o Haynes, o inglês, é um merda, um sujeito abjeto, um colonizador abjeto. Você está com raiva do Buck Mulligan, porque o Buck Mulligan é um falastrão que fica dando toalhada na bunda dos outros e trata todo mundo mal, né? Ele pratica bullying com as pessoas, muito forte e tal. Você vai achar que o Sr. Deasy é um antissemita, horrendo, misógino, uma pessoa tenebrosa e coisa e tal. Por que isso está acontecendo? Porque tudo em torno do livro, como ele vem fazendo desde o retrato, começa a gravitar para o que o personagem está passando e sentindo. O Dédalus é chato e é um pentelho. E o Buck Mulligan afeta o Dédalus dessa maneira. E o Haynes afeta o Dédalus dessa maneira, e o Deasy afeta o Dédalus dessa maneira. Se você ler com atenção, embora o Buck Mulligan realmente seja um sujeito desagradável e chato, ele também tem uma admiração pelo Dédalus. Ele fica tentando se exibir, falar grego, ele fica tentando mostrar que ele também é inteligente. Quer dizer, ele quer, sabe aquele amigo, é o amigo médico, assim, sabe? É o cara que ele tem umas aspirações intelectuais, tem esse moleque que ele sabe que é mais brilhante que ele, e ele fica tentando impressionar isso. Só que o Dédalus nunca registra isso. O Dédalus isso nunca influencia a ruína interior que ele está passando, né? Ele está, enfim, não por acaso a palavra mais forte, né, a expressão mais forte que aparece nesse começo é uma expressão de inglês médio. Né? O inglês médio era um inglês falado até 1400, 1500, que ele fala Eigenbite of Inuit, né, que é uma antiga mordida dentro da consciência, que é remorso de consciência. O Dédalus está com remorso. O Dédalus acha que matou a mãe, ou que foi ingrato com a mãe, está sentindo falta da mãe. Ele está imune a essas coisas. O próprio Haynes, se você ler com atenção, tenta ser simpático com ele, tenta colocá-lo numa conversa meio de igual para igual, tenta não ser condescendente como um colonizador, e ele não vê isso. E com o Deasy, a gente acha que ele está com raiva do Deasy porque ele está nesse momento, mas as ações dele com o Deasy não são de todo antipáticas. Ele lê a carta, ele promete que vai ajudá-la a publicar a carta, e ele vai ajudá-la a publicar a carta, ele vai aos jornais, e ele vai cumprir a promessa dele, e ele finge que não conhece a piada antissemita, meio que para deixar o cara falar, né? Meio que só para o sujeito se sentir bem. Então, todo esse ranço que o narrador vai te passando, toda essa coisa pesada, esse remorso de consciência que está remoendo o Dédalus, ele começa a infectar e meio que contaminar a relação dele com os outros, embora o livro muito sutilmente te mostre que o contrário também está acontecendo, né? Isso também é muito comum no livro. Quando um personagem está muito aflito, você vai ter a impressão, isso vai acontecer na carruagem em direção ao cemitério, o Bloom vai ver o amante da mulher dele pela janela, o amante daquele dia, né? O cara que vai transar com ela horas depois, e as pessoas vão falar, olha lá o Blazes Boylan, não sei o quê, e ele vai olhar para as unhas dele, assim, fazer uma coisa muito contida. Ele só diz isso, ele olhou para as próprias unhas. Você só vai descobrir que o Blazes Boylan é o sujeito que realmente vai consumar o ato mais para frente, mas está tudo carregado ali. E imediatamente você, como o Bloom, começa a achar que está todo mundo olhando para o Bloom,
e dizendo, esse é o amante da vez. E, obviamente, aquelas pessoas não sabem disso. Então, o narrador vai estar sempre meio que puxando você para qualquer que seja o redemoinho interior que o personagem vai estar passando naquele momento. Ele sai... e aí também entra uma coisa... esses capítulos todos com o Dédalus, eles têm uma espécie de... uma coisa fantasmagórica. Assim. Se você repara nas descrições, se você lê com calma, você vai ver que, conforme as coisas se afastam, elas vão perdendo a forma, elas vão se tornando meio etéreas. Tem uma descrição maravilhosa, né? A última linha desse capítulo que o Sr. Dizzy, depois que o Sr. Dizzy faz a piada, ele começa a rir e ele começa a tossir, ele gospe um catarro de tanto rir e tossir. Essa descrição desse catálogo é feita de uma forma, enfim, é lírica e bela e generosa e coisa e tal, justamente por isso, porque ele não tem um sentimento tão contrário ao Dizzy quanto parece para nós. Mas ela é meio esfumaçada. Ele vê umas moedas brilhando, ele vê umas coisas, ele vê meio uma fumaça. Assim. Essa descrição fica bonita porque ela é muito etérea. Entrando no terceiro capítulo, isso vai ficar ainda mais patente, isso vai ser levado também a meio aos limites da loucura. O terceiro capítulo é basicamente um passeio. Precisava só molhar a boca. É um passeio do Dédalus por uma praia. Ele vai caminhar por uma praia, nada é dito, se não me engano, uma ou duas frases desse capítulo inteiro são ditas em voz alta. O resto é tudo caraminholação dele. E ele vai começar dizendo a inelutável modalidade do visível, né, que é uma maneira aristotélica de dizer aquilo que você vê. Eu estou vendo uma coisa e ela existe porque eu estou vendo essa coisa. Então, ele diz isso dessa forma, a inelutável modalidade do visível. Se você manter... E aí fica difícil, esse capítulo realmente é difícil, porque ele mistura associação livre com uma ação que é um pouco complicada de entender à primeira vista, com uma espécie, esse esfumaçamento que a gente está falando, ele vai ficar muito, muito denso. Você não consegue ver o que está acontecendo. Ele te descreve o que ele está vendo, mas você não está entendendo o que está acontecendo. Você sabe, por exemplo, que ele vai falar a inelutável modalidade do visível e vai ver as coisas. E vai ver o mar entrando e puxando, e vai ver areia, vai ver pedras, e vai ver não sei o quê. Aí ele vai fechar os olhos e bater com a bengala, lembrando que ele usa uma bengala o tempo inteiro, que na tradução do Galindo ficou como pau de freixo, pela razão que aparece, muita gente usa bengala no livro. A única bengala que é mencionada como ash plant é a do Dédalus. Ash plant é uma bengala feita de freixo, que é uma árvore, e que tem algum significado. Então, para marcar, como o Dédalus é o único que tem uma ash plant e todo mundo vai ter bengala, o Galindo traduziu por pau de freixo, tudo junto, porque ash plant também é separado, e o Joyce junta em duas palavras. Então, ele vai fechar os olhos e vai bater numa pedra. Ele vai falar a inelutável modalidade do audível, ou seja, o mundo que existe através do que eu ouço. E ele vai bater nisso para fixar um lugar nesse mundo e tentar se situar. Ele vai fazer aquela brincadeira maravilhosa de criança, que é, será que enquanto eu fecho o olho, o mundo deixa de existir? E ele vai abrir o olho e vai ver que o mundo não deixa de existir. Mas esse mundo que ele está vendo é um mundo fantasmagórico. E ele vai caminhar um pouco por essa praia, ele vai uma hora parar e fazer aquela brincadeira que todo mundo que já foi à praia fez, que é se deixar afundar à beira do mar, né? Vai fechar, ele vai afundar um pouco, ele vai fechar os olhos enquanto ele faz isso, e ele vai imaginar uma espécie de movimento das marés e movimento do tempo e das coisas. Lembrando que, na associação homérica, esse capítulo é o Proteus, né, que é uma espécie de deus das marés, das mutações, das transformações. Esse tema das transformações é um tema central do livro. Ele, nessa inelutável modalidade do visível, vai começar a ver objetos e coisas que se parecem com outras. Então, ele vai confundir, ele vai ver um cachorro vivo e um cachorro morto. Ele vai demorar a entender que é um cachorro, ele vai ver duas pessoas que ele não está vendo direito, então ele vai ficar imaginando um diálogo entre essas duas pessoas, ele vai imaginar que é uma parteira e ela está com um feto dentro da sacola que ela está carregando de um parto que deu errado. E ele vai ficar jogando isso na cabeça, mas ele não vai
ele vai ficar transformando coisas em coisas. Ele vai ver um cachorro e imaginar que ele é uma pantera. Ele vai ver um animal, ele vai pular de estágios, ele vai reencarnar as coisas.